Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Belgrano, que garantiu o Furacão nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Belgrano 0, Atlético Paranaense 2, partida que teve início às 19 horas desta quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024, lá no estádio Mário Alberto Kempes, na cidade argentina de Córdoba, e válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E embora o início de partida do Atlético Paranaense não tenha sido positivo, o Atlético teve dificuldade nesses primeiros minutos, essa dinâmica era natural e esperada no contexto de um confronto decisivo fora de casa diante de um adversário que precisava de uma vitória para sonhar com a classificação. Então o Belgrano, como fez e certamente faria, se aproveitaria da força da torcida, do fator casa, conhecer o estádio, para tentar nesses minutos iniciais fazer uma abafa, se estabelecer como equipe dominante, quem sabe abrir o placar. Agora, felizmente, a equipe comandada pelo técnico argentino, o argentino uruguaio Martin Varini, conseguiu sustentar bem essa pressão inicial do Belgrano e poderia, inclusive, ter crescido de desempenho durante a partida, não fosse pela expulsão do lateral esquerdo argentino Lucas Esquivel aos 21 minutos do primeiro tempo. E falando um pouquinho sobre o lance, por mais que o Esquivel tenha conseguido contato com a bola, o camisa 37 acertou o adversário com a sola da chuteira em uma entrada bastante agressiva e foi expulso, na minha opinião, de forma merecida. Tá? O lateral argentino é um dos expoentes técnicos dessa equipe do Atlético na temporada, é um dos grandes destaques da equipe do Martin Varini. Não é uma expulsão, independentemente do contexto, que vai mudar esse cenário. O Esquivel merece todo o reconhecimento, mas é preciso reconhecer também que sim, ele foi imprudente nesse lance e poderia ter causado a eliminação do Atlético. Felizmente não aconteceu. E aí, estando em desvantagem numérica desde o minuto 21, ou estar em vantagem numérica, em desvantagem numérica desde o minuto 21, acabou condicionando todo o desenvolvimento do confronto e impediu que a equipe se apresentasse no seu melhor nível com a posse de bola. Entretanto, né, porém, é preciso que a gente destaque que a intervenção imediata do Martin Varini com a entrada do Fernando no lugar do Bruno Zapelli, reestruturou o sistema defensivo de maneira imediata e trouxe tranquilidade para a equipe durante todo o restante do confronto, porque se antes o Atlético trabalhava naquele 3-2-2-3, né, o 3-2-5, se vocês preferirem, que todo mundo já conhece, com o Esquivel ficando como terceiro zagueiro e o Eric se posicionando ao lado do Fernandinho como segundo volante quando a equipe tinha a bola, a partir do momento da expulsão, a coisa se estruturou de uma maneira bem mais sólida em duas linhas de 4 jogadores, sendo no sistema defensivo Eric como lateral direito, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, não, e Fernando, que entrou no lugar do Zapelli. Na segunda linha, da direita para a esquerda, a gente tinha Tomás Coelho, Christian, Fernandinho e Agostinho Canóbio, com somente o Gonzalo Mastriani mais à frente, para tentar brigar com os zagueiros pela primeira bola, né, tentar fazer o Atlético chegar no campo de ataque quando houvesse essas oportunidades. Vamos ver aqui. E acho que é fundamental a gente destacar como a equipe se comportou bem defensivamente, como foi sólida na marcação. Foram pouquíssimos os espaços que o Atlético concedeu ao Belgrano e forçou ainda a equipe argentina a jogar pelos corredores externos, tá? O Belgrano acumulou 63 cruzamentos durante a partida, um número absurdo, além de 12 escanteios, sem criar uma única chance clara para marcar gols, né? Então o Atlético conseguiu fazer muito bem esse papel defensivo, duas linhas de 4 bem compactas, com coberturas bem estabelecidas, compactando o espaço entre as linhas para dificultar a entrada, o jogo entre linhas do Belgrano, né, como eu falei, forçando os argentinos a trabalharem por fora. Então, um trabalho defensivo muito louvável de um Atlético que vinha sofrendo muito na defesa, e vamos torcer, inclusive, para que essa partida tão sólida que a gente viu hoje possa servir como uma alavanca para o desempenho defensivo da equipe para o restante da temporada. Tá? Vamos pegar aqui. Acho que a gente precisa destacar positivamente o Thiago Heleno, foi muito bem defensivamente, afastou a maior parte das bolas cruzadas pelo Belgrano, mas o Eric também foi muito bem, o Kaique Rocha também foi muito bem. E aí, falando um pouquinho do segundo tempo, gente,
logo no início, né, que acho que foram com 14 minutos, se eu não me engano, o Mastriani acabou aproveitando um lançamento do Thiago Heleno e uma falha grotesca do zagueiro argentino, que se permitiu enganar pelo kick da bola. O Mastriani toma a frente, sai cara a cara com o goleiro Tico, acho que esse é o nome do goleiro do Belgrano, abre o placar, né, e com esse gol o Mastriani inclusive se junta ao Hernan Barco na primeira posição da lista de artilheiros históricos dessa competição. Então, parabéns para o Mastriani, né? Acho que fazia já alguns jogos que ele não marcava. Espero que possa marcar o início de uma sequência goleadora. É um jogador que a gente sabe que tem muito poder de definição. E o Atlético realmente precisa de um jogador mais eficiente na área adversária. E aí, logo na sequência, acabou acontecendo uma coisa que me preocupa muito, tá? Que é o Fernandinho substituído por problemas físicos depois de sentir dores, né? Não sei exatamente em que músculo ele sentiu, mas ele chegou a fazer um sinal como se tivesse rompido ou esticado. Então, tomara que não seja nada demais, porque o Fernandinho é a grande referência técnica da equipe, é um dos líderes do elenco, um jogador que é fundamental para o modelo de jogo do Martin Varini e que, se ficar afastado por muito tempo, pode realmente dificultar, né, ou impedir ou atrasar o desenvolvimento da equipe como um todo, porque a participação, a presença dele é fundamental para o Atlético. Agora, uma coisa que a gente precisa destacar para a sequência da competição, por conta do cartão amarelo recebido hoje, o Fernandinho não vai estar à disposição na próxima fase, né, no primeiro confronto com o Racing Clube de Avejaneda pelas quartas de final. E o Lucas Esquivel, expulso hoje, também não estará à disposição nesse confronto. Então são duas perdas grandes para o Martin Varini, especialmente em relação à capacidade da equipe de trabalhar com a bola. Ele vai ter que realmente quebrar a cabeça aí para encontrar uma forma de escalar o Atlético de uma maneira onde o time consiga jogar bem o futebol mesmo sem esses dois jogadores. E no restante do confronto, gente, o Atlético Paranaense soube sustentar a pressão, tá? E isso enfrentou bem até algumas decisões questionáveis ou estranhas aí da equipe de arbitragem, com destaque, lógico, para penalidade marcada pelo árbitro paraguaio, um toque de mão do Tomás Coelho fora da área do Atlético, que foi prontamente corrigida pelo VAR. Agora, o que a gente precisa destacar, ou para arrematar esse vídeo de hoje, vitória e classificação merecidas pelo desempenho defensivo consistente e pela eficiência ofensiva que o Atlético demonstrou no estádio Mário Alberto Kempes, né? Mário Alberto Kempes, para quem não sabe, é uma homenagem ao craque da Argentina de 1978, primeira campeã do mundo, né? Primeira seleção argentina campeã do mundo, para ficar bem claro. E um clean sheet, né, uma folha limpa, um jogo sem sofrer gols, para usar um termo mais claro, é importante para o Léo Link, que passou por toda aquela situação no final de semana, se recuperou rapidamente, tomara que esteja bem, embora tenha sentido algumas dores durante o jogo de hoje, e que ele possa fazer disso um recomeço, né, um início mais positivo para que ele possa mostrar o potencial que ele demonstrou até o momento da saída do Bento. Um goleiro que tem bastante coisa para apresentar. Se a cabeça dele ajudar, certamente pode ser muito importante para a equipe do Atlético. Agora, nesse momento, o que a gente vai fazer é fechar essa página de Copa Sul-Americana, por mais que a gente tenha todo o direito de comemorar daqui até o final de semana, com toda certeza, não tenho nada contra isso, e voltar as atenções, né, focar no Campeonato Brasileiro, onde o Atlético Paranaense enfrenta o Vasco da Gama na próxima segunda-feira, lá no estádio de São Januário, em uma competição onde o Atlético precisa pontuar, porque está numa zona intermediária da tabela, o Atlético é um time que tem condições de estar mais à frente, e principalmente, se não vão começar a pontuar, pode acabar se aproximando da parte de baixo da tabela, assumindo aí uma posição mais perigosa que pode criar algum tipo de desconforto, tanto para a equipe quanto para o torcedor. Então, foco total no Vasco, né? Tanto primeiro na partida da próxima segunda pelo Brasileirão, na sequência também pela Copa do Brasil, para que a gente possa extrair o melhor aí de cada partida. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam da apresentação do Atlético Paranaense diante do Belgrano na noite de hoje, quem foi bem, quem foi mal, deixem aí nos comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.